Boa tarde, pessoal. Bom que você está aqui no encontro. Estou feliz que você está aqui, está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wesley e é um prazer recebê-lo, tá bom? Queria saudar também a você que acompanha a nossa mensagem pela internet. E se você está aqui e não sabe, toda semana a gente divulga a mensagem do sábado no nosso canal no YouTube, tá? Então, se você já é membro regular aqui, por favor, se inscreva no canal do YouTube do Encontro, na página do Facebook do Encontro, e você fica atualizado de tudo que acontece aqui, tá bom? Ontem, eu quero comentar uma coisa muito legal que a gente teve aqui ontem. A gente teve esse nosso auditório aqui bem lotado, a gente por volta de 120 pessoas aqui, por uma festa muito especial. A Igreja Adventista, da qual o Encontro faz parte, reserva o mês de setembro, que é o mês onde se inicia a primavera, então daqui a poucos dias a gente começa a primavera, para fazer um batismo, e normalmente esse batismo é de jovens, adolescentes, e a gente teve isso aqui ontem, né? Então a gente teve o Lucas, o Cauã, o Rafael e a Emily se batizando. Foi uma festa muito especial, muita gente aqui no encontro, como eu disse, foi um momento bem marcante, bem emocionante. Se você não pôde estar aqui, o vídeo vai estar também na internet, você pode acompanhar a festa que foi, tá bom? Hoje nós começamos uma nova série que chama Eu Escolho, e o tema que eu separei hoje para falar com a gente é propósito versus popularidade. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso agora. O que nós somos? O que você é? O que nós somos agora? Essencialmente, o que nós somos hoje é a soma total das nossas escolhas que nós fizemos. O que nós somos hoje? Somos o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Por isso, vocês discutiram aí nos grupos, se você lembra de alguma escolha que você fez em algum momento da sua vida que define o que você é hoje. Por exemplo, eu lembro de uma época de ter escolhido sair do emprego onde eu estava para ser um estagiário num órgão público. Ia ganhar 3 ou 4 vezes menos. Era uma decisão muito difícil de ser tomada, porque eu era ali um adolescente, jovem adulto, que ganhava razoavelmente bem. Eu falei, vou largar isso porque vou preferir dar um passo para trás para poder aumentar no futuro. Isso definiu onde eu trabalho hoje, porque isso me desencadeou uma série de eventos que me levou até onde eu trabalho hoje. Se não fosse por essa escolha, eu não seria eu não estaria onde eu estou hoje. E com certeza você consegue identificar no seu passado decisões que você tomou que definem o que você é hoje. O que você vai ser no futuro? O que vamos ser amanhã? Essencialmente, as decisões que nós estamos tomando hoje irão determinar quem nós nos tornaremos e o que nós poderemos fazer amanhã. Nossas escolhas, elas importam, elas são importantes. A fim de demonstrar isso, eu quero fazer um exemplo com você hoje. Eu vou pedir a sua ajuda para imaginar comigo. Imagine comigo, você está pronto? Pronto para imaginar? Vamos navegar um pouquinho aí? Vamos imaginar? Trabalhe comigo, imagine isso por um momento. Imagine que você viva num mundo onde todo mundo gosta de você. Parou para imaginar? Um mundo onde todo mundo te admira. Não importa o que você faça, todo mundo gosta de você. Ri das suas piadas, mesmo aquela sem graça, entendeu? Tudo que você faz, todo mundo acha incrível, aplaude, você é popular. Parou para pensar? Agora eu vou te dizer uma coisa. Por mais gostoso que seja imaginar isso, eu te garanto, isso nunca vai se tornar realidade. Nunca, nunca. É completamente impossível. Não importa o que você faça. Por mais que você lute, você nunca vai conseguir agradar a todas as pessoas. Agora faça um outro exercício comigo. De imaginar que você é intenso e intencional em agradar a Deus. A aprovação das outras pessoas não vai importar tanto para você, não vai significar tanto para você. Imagine acordar todos os dias com paixão, com intencionalidade de fazer o propósito que Deus quer para a sua vida.
A opinião dos outros vai importar menos para você. Esse é um mundo possível. Isso é possível. Imaginar, mas também fazer realidade. Você consegue imaginar isso? E o que eu quero desafiar a você hoje é tomar a seguinte escolha, e anote aí no seu guia de mensagem, está na tela também, é que a escolha que eu quero desafiar a você hoje é: eu escolho propósito mais do que popularidade. Propósito mais do que popularidade. O que acontece é o seguinte, é que nós, por padrão cultural até, a gente escolhe o oposto. Quem não gosta de ser popular? Quem não gosta de ter a aprovação da massa? O que você pensa de mim? Será que você gosta de mim? Como é que você me enxerga? Todo mundo quer ter a aprovação de todos. O problema é que, se a gente não sabe o propósito de uma coisa, tudo que nós fazemos, ou o máximo que nós conseguimos, é abusar dessa coisa. É usar essa coisa de forma indevida. Pense nisso. Se a gente não sabe o propósito da nossa vida, tudo que a gente vai acabar conseguindo fazer com ela é um uso indevido dela. Fazendo coisas que não fomos criados para fazer. Se você não sabe o propósito de uma coisa, tudo que você vai conseguir usar dessa coisa é usar indevidamente dela. Por exemplo, talvez você nem se lembre, porque esse objeto caiu em desuso. Mas vocês se lembram do bidê? Quase não se usa mais em construções modernas, né? Oi? É coisa de casa de vô, você definiu perfeito. É coisa de casa de vô. Oi? Sou velho, tá bom. Ok, lembram-se do bidê. Caiu em desuso, nas construções mais modernas foi substituído. Para quem não sabe o que é um bidê, é um aparelho sanitário para higiene íntima, tá bom? E paramos por aí. Mas quando eu era pequeno, eu imaginei e tive na minha cabeça que aquilo ali servia para lavar os pés. O lugar onde se lava os pés. Eu acho que meus pais, satisfeitos com essa definição que eu dei para o bidê, não me corrigiram. Ok, é o lugar onde para lavar os pés, eu por algum tempo achei que era verdade. Só que eu fui crescendo um pouquinho, e aí ia para o quintal, brincava, voltava com o pé sujo, ainda não era o horário de tomar banho. Vou lavar o pé. Só que, imagine para uma criança pequena, lavando os pés num bidê, um objeto totalmente disfuncional e até perigoso de cair machucado dentro do banheiro. Então, quando meus pais perceberam que eu estava fazendo um uso indevido da coisa, aí eles me explicaram para que serve a serventia do bidê. Isso exemplifica o fato de que, se a gente não sabe para que serve uma coisa, a gente vai acabar fazendo um uso indevido dessa coisa. E aqui está o problema. Muitos de nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida. E se você não sabe o propósito de uma coisa, você abusa dela, você faz um uso errado dela. Pergunte a quem criou a coisa qual é o propósito dela. Não pergunte para outra coisa. E é o que acontece na nossa vida. Nós vamos para uma coisa, eu sou uma coisa, tá? Vamos fazer de conta que eu sou uma coisa. Aí eu vou para uma outra coisa que é você e começo: ei, coisa, o que você acha de mim? Diga-me, qual que é o meu propósito? Você gosta de mim? O que você acha da minha roupa? Você gosta do meu penteado? Você gosta do que eu estou fazendo? O que você acha do meu carro novo? Ei, você está me seguindo no Instagram? Poxa, você nem curtiu aquela foto que eu postei no Facebook. Você gosta do meu trabalho, daquilo que eu estou estudando? Você gostou do curso que eu escolhi na faculdade? Você gosta de onde eu moro? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Você aprova o que eu faço? Você aprova isso? Em pouco tempo, muitos de nós acabamos literalmente vivendo para a aprovação de outras pessoas. Será que eu me encaixo? Será que eu sou bom o suficiente para fazer parte daquele grupo?
Será que o meu comportamento vai ser aprovado por aquelas pessoas? Nós estamos esquecendo de encontrar significado. A gente está tentando encontrar significado, melhor dizendo, no que as outras pessoas pensam. E nós estamos esquecendo do que Deus pensa sobre nós, de que Deus nos criou para um propósito divino. Você quer saber o propósito da coisa? Pergunte a quem criou a coisa. Se você quer saber o propósito da sua vida, pergunte para quem te criou. Aqui está o grande pensamento, que eu quero que você anote aí no seu guia de mensagens. Se você está tomando notas, viver para a aprovação das pessoas impede viver para os propósitos de Deus. Vou repetir. Viver para a aprovação das pessoas impede viver para os propósitos de Deus. Enquanto a gente está se consumindo de preocupação com o que as pessoas estão pensando sobre nós, nós temos a tendência de esquecer o que Deus pensa de nós. A maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre nós é estar obcecado com o que as pessoas estão pensando da gente. Enquanto a gente está preocupado com a aprovação do povo, a gente não vai estar vivendo para os propósitos de Deus. E eu quero desafiar hoje a sair daqui a você fazer uma escolha. E qual que é essa escolha? Lembre-se, nós somos a soma das escolhas que fazemos. Então eu quero que você escolha, como você escreveu aí, mais propósito, menos popularidade. Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que fez essa escolha. Apesar da história dela estar no Velho Testamento, o autor de Hebreus, um livro do Novo Testamento, define muito bem isso. O nome é de Moisés. Moisés é um personagem muito conhecido da Bíblia, mas eu quero te dar o contexto, o pano de fundo da história. Moisés era um cara que nasceu escravo no Egito. Por uma sequência de eventos, ele foi adotado na casa do faraó, pela filha do faraó, e tornou-se herdeiro do trono. Nasceu na pobreza, na escravidão, e acabou vivendo uma vida de luxo, de extravagância, de conforto. Mesmo podendo escolher permanecer nessa vida, ele escolheu algo mais do que o conforto. Poderia ter facilmente a aprovação, a opinião popular, ser uma unanimidade naquele povo que vivia, que era o povo egípcio. Ele seguiu um outro caminho. Seguiu o caminho do propósito da popularidade. Eu quero ler com você o que o escritor de Hebreus escreveu. Foi pela fé que Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como neto do rei e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus. Ele escolheu partilhar os maus tratos do povo ao invés de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Por que Moisés escolheu abandonar toda a riqueza do Egito para sofrer junto com o povo dele? Porque ele tinha propósito, porque ele tinha visão na frente, na recompensa que ele teria. Ele tinha os olhos fixos na recompensa. Ele escolheu o propósito mais do que popularidade. Ele escolheu o seu chamado mais do que o conforto. Ele tinha em mente a finalidade, o objetivo. Eu estou falando aqui de propósito, e aí eu vejo alguns balãozinhos assim, né? Mas o que é propósito de Deus para a minha vida? Às vezes a gente precisa desmistificar um pouquinho a palavra propósito. Porque eu acho que às vezes a gente tem até medo de descobrir qual é o propósito de Deus para a gente, porque essa palavra espanta um pouco. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? A gente às vezes acha que isso está ligado a uma grande realização. Eu tenho até medo de descobrir qual é o meu propósito, porque vai que o meu propósito é ser missionário numa tribo africana, me inscrever na Cruz Vermelha e ir para uma zona de conflito? Ou será que Deus me criou para eu descobrir a cura do câncer? Sei lá, é uma coisa muito grande. Eu quero desmistificar um pouquinho com você. É não pensar em propósito com P maiúsculo.
propósito escrito em caixa alta, propósito grande, mas é pensar em propósito com um P minúsculo. Pequenas atividades, pequenas coisas. Dia após dia, no cotidiano, Deus vai colocando determinadas situações, determinadas pessoas, para que você possa cumprir o seu propósito nessas situações. Você está falando com alguém e reconhece, meu objetivo agora é ser um incentivo para essa pessoa que está desanimada. Meu propósito agora é ser uma voz de esperança para alguém que está precisando. Você olha para uma pessoa, vê uma necessidade e reconhece, eu realmente posso atender essa necessidade. Uau! É para isso que Deus está me chamando agora. É para atender essa necessidade dessa pessoa, dessa família. Do meu chefe é psicótico. Eu estou aqui nessa empresa para orar pelo meu chefe. É o que eu posso fazer no momento, é para isso que Deus me chamou agora. Pequenas coisas do cotidiano, propósitos com P minúsculo. Porque a gente é levado a tentar, propósito, eu nem sei porque eu estou aqui. Eu estou me equilibrando para conseguir passar o mês com salário e eu tenho que pensar ainda em propósito. Eu só consigo amamentar, trocar a fralda, o meu dia acabou e ainda tenho que procurar qual é o meu propósito. Propósito, pense em propósito como coisas pequenas do cotidiano que Deus vai colocando para você. Se você tem uma vida de oração, se você está disposto a viver em sintonia com Deus, Deus vai a colocar para você situações e pessoas para que você possa cumprir o propósito dele. Situações pequenas. Então, um dia, quando você estiver sendo fiel o suficiente em propósitos P minúsculo, Deus percebe que você é fiel nisso, ele vai começar a te confiar coisas um pouquinho maiores. De repente você fala assim, olha, agora já estou num propósito P médio, né? Daqui a pouco Deus vai te confiar um propósito grande, porque se você for fiel nas pequenas coisas, Deus vai te colocar coisas grandes, confiar em você coisas grandes. Escolha propósito. Há poder quando você escolhe propósito. Há poder quando você mira o objetivo final, quando você mira a sua recompensa. Há poder envolvido nisso. Eu quero que você anote no guia de mensagem 3 pensamentos sobre o poder do propósito. O primeiro deles é que quando você escolhe o propósito diminui as suas distrações. Escolhe aí escreva distrações. Há poder quando você olha para o fim. O propósito, quando você escolhe propósito, o efeito que isso causa é que ele diminui as distrações que você pode ter pelo caminho. Para muitos de nós, eu vou dizer para você, para mim também, o que nós temos de maior distrações é a comparação. Quando você compara uma coisa com outra coisa. Quando você compara a sua vida com outra vida. Isso é uma distração enorme. Você não vai chegar em lugar nenhum se comparando com alguém. Se a gente deixa se levar pelas comparações, logo, logo a gente está comparando e não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, o fulano lá já terminou a faculdade. Eu tenho tanta coisa na minha vida, sorte dele que nasceu naquela casa, naquela estrutura familiar, não precisou trabalhar enquanto estudava. Eu tenho que trabalhar, eu nunca vou terminar minha faculdade, acho que eu nunca vou conseguir. Puxa, todos os meus amigos já se casaram e eu ainda nada. Nossa, você viu que o vizinho trocou de carro? Pô, está com um carro de 100 mil reais e o meu está caindo aos pedaços. Aí você trabalha, compra o carro de 100 mil reais, o vizinho compra o de 200, e aí? Né? Você se endivida todo. Comparar. Nossa, você viu a casa que o fulano comprou, eu não consigo pagar o aluguel. O cara conseguiu, já está com aquela casa, é mais novo que eu. A maldição de comparar. Quando você tem em mente a finalidade, o propósito, todas essas distrações são diminuídas. Na verdade, quando a gente fala dessa questão de distração e foco,
Uma das histórias que eu gosto muito na Bíblia é de Neemias, no Velho Testamento. Na verdade, eu já usei a história de Neemias para várias coisas aqui. E eu quero usar para mais uma vez essa história. Neemias, ele servia no Palácio Real do Império Persa. E ele estava angustiado, triste, porque os muros da sua cidade, Jerusalém, haviam sido destruídos e não havia como serem construídos novamente. E aqui vai um parêntese. Toda vez que você está bravo, com raiva, angustiado por alguma coisa justa, muitas vezes isso é uma mola propulsora para você agir, fazer algo a respeito. E lá estava Neemias, bravo, angustiado, com raiva, uma raiva justa. E ele falou assim, alguém precisa fazer alguma coisa por Jerusalém. Bem que esse alguém podia ser eu. E aí então ele fala com o rei, consegue autorização do rei, consegue recursos com o rei e vai então para Jerusalém. Vai lá para Jerusalém e querendo reconstruir as cidades, né? A cidade. Então ele começou a animar as pessoas, comissionar, olha, você faz isso, você faz aquilo. Ele era um grande líder. E aí o muro estava sendo construído, estava quase do final, estava lá no acabamento, ainda faltavam colocar as portas. E ele estava fazendo o trabalho dele, e de repente os inimigos do plano de Deus, e a Bíblia chama eles de Sambalate, Tobias e Gesem. Fica aí a dica para quem está esperando o nenê. Sambalate, Tobias e Gesem. Eles só sabiam criticar, né? Criticar, colocar os arcos, ameaçar o trabalho de Neemias. Olha, isso não vai dar certo, a gente vai contar para o rei que você está fazendo outras coisas, a gente vai amar para você, isso não vai dar certo. E aí, mais uma vez, esses aí começaram a chamar Neemias, vamos conversar, eu quero conversar com você. E aí eu amo como Neemias, ele mostra que tem foco nas coisas, no propósito. Quando essas distrações tendem a aparecer, ele disse o seguinte, está lá em Neemias 6, verso 3. Olha como ele sai dessa conversa. Neemias fala assim, aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado, eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir aí falar com vocês. O que Neemias faz? Ele está trabalhando e à distância ele escuta vozes, vozes da crítica, vozes da zombaria, vozes da dúvida, do desânimo, gritando. E eu amo que ele diz, olha, sinto muito, eu não tenho tempo para isso. Ele diz, desculpa gente, eu estou fazendo um grande trabalho, um importante trabalho. O propósito que Deus colocou para mim, é isso que eu estou fazendo. E eu não posso abandonar isso para ir aí ser distraído por essas suas opiniões que não edificam. Eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. Eu escolhi o propósito, a popularidade. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer aí embaixo. A gente precisa internalizar esse foco que Neemias tinha, como ser uma conversa interna que a gente tem com a gente mesmo, daquele que a gente fala de vez em quando no carro, no ônibus, na cama. Eu estou fazendo uma grande obra, um trabalho importante, eu estou sendo fiel àquilo que Deus me chamou para fazer. Pode nem parecer grande agora, pode ser um P minúsculo, um propósito pequeno. Mas ao longo, Deus vai colocando coisas maiores e você vai estar fazendo uma grande obra. Eu não vou ser distraído, eu não vou deixar que outras coisas me distraiam, a comparação, a dúvida, a crítica e tudo mais. Eu queria um dos grandes exemplos aqui internos dessa questão de propósito, eu já conversei com essa pessoa algumas vezes, é minha amiga Rosa. Dessa vez eu sempre uso ela aqui, mas dessa vez eu pedi autorização, né, Rosa? E a gente já conversou volta e meia sobre essa questão de propósito, né? De escolher propósito para a vida. Eu lembro que quando ela começou um ministério, nós temos um ministério aqui no encontro, que ministério é serviço em favor de alguém, ok?
E ela começou um ministério que hoje a gente chama de Tudo Anônimo, ou TA, né? Abreviação TA de Tudo Anônimo. É um ministério que dá suporte a pessoas e famílias que sofrem com uma dependência química. No começo, ela se propôs, se colocou à disposição de Deus para realizar no trabalho. E Deus deu para ela 2 pacientes. 2. E uma dúzia de pessoas desconfiadas com o trabalho dela. Verdade? 2 pacientes. Um P minúsculo. Né? Um P minúsculo. Depois de algum tempo, esse número aumentou um pouquinho. Mas ainda eu lembro de que havia gente desconfiada com isso e pejorativamente falava assim, é um trabalho que ela faz com uma meia dúzia aí. Mas não deixou que as distrações o atrapalhassem, né? E hoje, quase 5 anos depois, as nossas sextas-feiras aqui, tem praticamente 50 pessoas aqui, entre dependentes, familiares e outros voluntários, assim como ela, descobriram um propósito para a vida. E quando a gente não vê a Rose aqui, é porque ela está dando palestra por aí, motivando outras pessoas a encontrar o propósito da vida delas. É isso? Comece acumulando propósitos pequenos, P minúsculo. Seja fiel nas pequenas coisas. Tenha uma vida de oração com Deus, porque um dia Ele vai te confiar coisas grandes e você vai ter que ir preparado para dar conta desse propósito. Ter propósito elimina todas as outras distrações, o que quer que seja. Eu não sei o que é para você. Talvez Deus esteja te chamando para ficar livre das dívidas. É um propósito. Eu vou sair das dívidas. E de repente os seus amigos de trabalho vão tirar sarro de você. Porque todo dia você está trazendo um saco marrom com a sua comida, a sua marmita. Mas não importa. Você sabe, você está focado numa recompensa, no objetivo final. Olha, eu estou saindo das dívidas. O meu carro é velho, sim. Mas ok, eu estou saindo da dívida. Eu estou por um propósito maior. Eu não tenho tempo para as distrações, para gozações, para as críticas. Como é que é? Você está se preservando puro para o seu casamento? Pera, isso aí não é normal, não. Calma aí, isso aí não existe mais hoje em dia, não. Isso não é normal. Aí você fala assim, olha, eu estou por um propósito maior. Eu não quero algo normal, algo comum, eu quero algo diferente. Além disso, maior que isso. E no propósito, e você vai ter diminuídas as suas distrações no caminho. Eu estou fazendo um trabalho importante, uma grande obra. Finalidade, objetivo, propósito, diminui as distrações. Deus me chamou para fazer um trabalho importante. Como disse Neemias, olha, sinto muito, mas eu não posso descer no nível dessa conversa. Eu estou fazendo um trabalho importante. Eu não ligo se você está tirando sarro de mim. Eu não estou vivendo para a aprovação das pessoas. Eu estou vivendo para os propósitos de Deus. Segundo poder que existe no propósito, além de diminuir as distrações, ele te empurra através da dor. Ter propósito te empurra quando você está vivendo momentos de profunda dor. Dá motivação para continuar, mesmo quando coisas te feriram. Mas como é que você sabe que se eu seguir o propósito, eu vou sofrer? Rapaz, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, com Esther, com Maria, com Paulo, com Jesus. Eu não acho que a gente vai ser exceção disso. Nem eu, nem você vamos ser exceção dessa regra. Toda vez que você se coloca no caminho do propósito, esse caminho é pavimentado por dor, por sofrimento, por renúncia, sacrifício. Cada aspecto da nossa vida a gente precisa entender que acontece num contexto de guerra espiritual entre Deus e o inimigo de Deus. A gente vive nesse contexto.
Então, sempre que você está fazendo o que Deus te chama para fazer, vai haver resistência. O inimigo de Deus vai opor resistência. Então, não se preocupe muito se você encontrar resistência. Na verdade, fique preocupado se for tudo tranquilo, ok? Eu sei que quando eu estou fazendo o trabalho de Deus, a vontade de Deus, o propósito para o qual Ele me criou, vai haver resistência. Eu sei que quando Deus me chamou quando eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, algumas pessoas não vão entender. Às vezes as pessoas mais próximas da gente, da nossa família. E você deve reconhecer que cumprir o propósito de Deus vai haver dor. Vai haver sofrimento às vezes. Vai haver incompreensão. Vai haver renúncia da sua parte. Mas se você está mirando lá na frente, o seu propósito, aquilo que Deus criou, a recompensa no final, isso vai te dar motivação para atravessar esses momentos de dor. Há maior valor em servir o propósito de Deus do que viver para a aprovação das pessoas. Vou te dar um exemplo disso. O Brasil é um dos países, ou o país recordista em partos de cesárea. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. E de uns tempos para cá, alguns movimentos querendo reverter esse cenário para que voltemos a dar valor como sociedade ao parto normal. Até o Conselho Federal de Medicina editou algumas normas recentes para incentivar e para tornar como regra o parto natural. E existem alguns grupos de mães e de mulheres e outras que defendem ferrenhamente o parto natural na internet e tudo mais. Tá? E esses dias, lendo algumas coisas assim, eu vi um comentário dizendo, olha, parto bom mesmo é aquele que tem dor. É aquele que a mãe sofre, porque isso dá mais emoção, dá uma liga maior com o filho. Vocês já ouviram assim algum... Provavelmente você tem algum amigo ou amiga com... que seja ativista do parto natural, dos benefícios dele, fala assim, não, o parto bom é com dor, porque você sofre, mas aquela dor é de satisfação, porque é o seu filho, você se une, mas eu acho que é para a mãe no futuro, quando o filho virar adolescente, fala, você não sabe o quanto eu sofri para você... Vai que seja. Quando a gente está... Ideologias sobre o parto à parte... quer você seja adepto do parto cesárea ou do parto natural, ou você não tem uma opinião a respeito, não importa. O que eu quero chamar a atenção é que a mãe, nesses casos, ou essa pelo menos que eu li, não se importa tanto com a dor que ela está sofrendo, porque ela está focada no quê? No filho que está chegando, no bebê que está nascendo, na recompensa, na finalidade. Nesse caso, para ela, a dor é um plus. Né? Olha aqui, ó, é um brinde, vem de graça. Ok? É meio estranho, mas quando a gente foca no resultado, no objetivo, no propósito, existe satisfação na dor, satisfação no sacrifício, na renúncia. Aí você acha que eu estou falando besteira porque você nunca financiou um carro de 36 vezes e pagou a última parcela. Satisfação de conseguir chegar lá no final. Aí você olha para trás, olha, valeu a pena tudo o sacrifício, aquilo que eu fiz, agora o carro é meu. Aí você vai lá, bota aquele adesivo. É velho, mas está pago, né? É velho, mas é meu. Existe prazer, satisfação quando você renuncia a algo porque você está mirando em outro. Vou fazer um sacrifício porque não vou deixar de uma renúncia, olha, não vou sair esse final de semana porque eu estou programando as minhas férias. Ou quando a gente faz isso para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, a satisfação ainda é maior. Isso me custou o dia de folga. Eu podia estar com a minha família, mas isso custou o meu dia de folga. Mas olha, eu estou tão realizado porque eu pude estar junto dessas pessoas que precisavam muito de mim no momento de dor que elas estavam passando. Olha, esse mês a gente vai ter que se apertar aqui, em casa. A gente vai ter que ficar com a conta zerada, porque a gente atendeu a necessidade daquela família que precisava mais do que a gente. E a satisfação nessa renúncia. E se a gente olhar, eu meio que gosto de pensar assim, porque se a gente olhar
aquilo que Jesus pagou por mim, aquilo que custou para Ele, a dor que foi para Ele, é maior do que eu posso imaginar. Então, se de vez em quando eu tiver que passar por momentos de sacrifício, de dor, de renúncia, um pouco de resistência, de crítica, eu não me importo. O propósito vai me empurrar, vai ser a motivação para eu atravessar esses momentos. A dor não vai me paralisar, não vai me atrasar, porque eu estou com os olhos fixos na recompensa, no propósito. Terceiro e importante pensamento sobre o propósito. O poder do propósito dá poder para agradar a Deus. E a repetição da palavra poder aí é intencional, tá? O poder do propósito dá poder para agradar a Deus. Como assim? Vou contar um exemplo para você. No Novo Testamento, do Pedro, João e alguns apóstolos estavam pregando sobre Cristo. Cristo já havia ressuscitado, voltado para o céu. Os apóstolos estavam lá falando de Jesus para as outras pessoas. Alguns líderes religiosos chegaram para eles e falaram assim: olha, pode parar. A gente não quer mais vocês falando sobre esse tal de Jesus aqui no nosso meio. Acabou. Tá bom? Podem parar, já deu. Esse papo de que ele foi crucificado e a culpa é nossa, a gente não quer mais ouvir esse papo aqui. Tá bom? Vocês estão causando embaraço para a gente. Estão atrapalhando. Estão difamando o nosso serviço. Estão atrapalhando a nossa religião. Acabou. Não queremos mais saber sobre esse tal de Jesus aqui. Pode ir. Tem que parar de falar nesse tal de Jesus. E o que esses discípulos disseram? Essencialmente, eles disseram o seguinte: olha, a gente não pode deixar de falar desse Jesus. Em outras palavras, se você tem a vida transformada como nós tivemos, se você teve os seus pecados perdoados como nós tivemos, se vocês tivessem visto as coisas que nós vimos, não tem como parar de falar sobre Jesus. Vocês podem nos colocar na prisão. Aliás, os apóstolos diziam: se vocês lembram o que aconteceu quando vocês nos colocaram na prisão da última vez? Um anjo veio, destruiu a prisão e soltou a gente. Então vocês podem tentar de novo, vocês podem nos açoitar como vocês já tentaram. Vocês podem tentar nos matar, mas a gente não vai parar de falar sobre esse Jesus. Sabe por quê? Eles disseram assim, olha que eu gosto muito, está lá no livro de Atos 5, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. E não às pessoas. A quem nós temos que obedecer? A Deus. A quem a gente tem que agradar? A Deus. Por que não agradar as pessoas? Porque a gente, como eu disse no começo, a gente nunca vai conseguir agradar a todos. É por isso que a gente obedece a Deus e não tenta agradar as pessoas, porque as pessoas a gente nunca vai conseguir. Até no meio, pelo menos aqui no Brasil, a gente fala muito: se nem Jesus conseguiu agradar todos, quem dirá eu, né? Que dirá eu? Ah, mas eu vou tentar. Eu vou tentar agradar as outras pessoas. Ok, vai em frente, vai ser duro, você vai viver tentando. Você vai ser consumido por isso e não vai conseguir. Percebe como é até meio patético você viver para algo que você já sabe que vai ser um fracassado? Já sabe que não vai conseguir isso no final? Viver para agradar as pessoas o afasta dos propósitos de Deus. Não viva para obedecer às pessoas, porque você não vai conseguir. Mas a gente pode agradar a Deus. Como que a gente agrada a Deus? Sempre que a gente vive com fé, pela fé, nós agradamos a Deus. Sempre que a gente é obediente, mesmo quando se trata de um propósito pequenininho, de P minúsculo. Fonte 8, rodapé. Ok, está tudo certo. A gente agrada a Deus. Quando a gente deixa as nossas próprias vontades para atender às vontades de Deus, a gente agrada a Deus.
É uma experiência libertadora reconhecer que nós não podemos agradar todo mundo. Pare de sofrer com isso. Quando a gente aceita o propósito para o qual Deus nos criou, para o qual nós fomos criados, a opinião de outras pessoas não importa muito. O que elas pensam sobre mim já não é tão importante assim. Você pode tirar sarro de mim o dia todo, pode falar sobre mim pelas costas. Isso não vai importar tanto, porque eu tenho propósito. Eu estou fazendo uma grande obra, estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Há poder nisso. Eu agrado a Deus fazendo isso dessa forma. Eu quero terminar, queridos, olhando para o verso novamente de Moisés, voltando lá para o primeiro texto que a gente leu. Isso é muito poderoso. Agora, numa outra tradução que eu peguei, Moisés falou assim, ó, ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os outros tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés, ele considerou o melhor negócio ser desprezado por conta do Cristo prometido, do Messias, do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele estava olhando para a recompensa. Ele olhava para o final. Ele não tinha uma visão imediatista. Da mesma forma como Moisés, a gente deve proceder. Queridos, há valor em ser apreciado pelas pessoas. Há valor. É importante. Mas há maior valor em ser aprovado por Deus. Há valor em buscar o nosso conforto e o conforto da nossa família. Há um maior valor no chamado de Deus. Há valor na diversão com os amigos. Mas há maior valor na fidelidade. Há valor em começar algo importante. Há um valor maior em terminar algo importante. Há valor em ser popular. Há maior valor em servir o propósito de Deus, para o propósito para o qual eu fui criado. Dia a dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, você faz escolhas, eu faço escolhas. Eu sou hoje o total das escolhas que eu fiz no passado. Você é o total, a soma de todas as escolhas que você fez no passado. Você será amanhã, é aquilo que você terá a capacidade de fazer amanhã. Será definido pelas escolhas que você está tomando hoje. Eu estou vivendo para a aprovação dos outros? Eu estou tentando agradar as outras pessoas? Eu estou tentando fazer algo que nunca vou alcançar? Ou estou vivendo para a aprovação de Deus, segundo o seu propósito? Pense nisso. Pense nisso. A gente só pode agradar a Deus, não vamos conseguir agradar a todas as pessoas. Escolha propósito ao invés de popularidade. Escolha atender o seu chamado sobre o nosso conforto. Seja fiel nas pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, as coisas mais simples. Que Deus vai confiar coisas maiores a você. Você vai ser um instrumento nas mãos dele. Toda vez que você atender o seu propósito pequeno, ele vai aumentando, até Deus confiar a você coisas grandes. Posso orar por você para que a gente juntos possamos tomar essa escolha? Propósito, ao invés de popularidade? Feche os seus olhos. Pai querido, a gente se achega a Ti, pedindo oportunidades para reconhecer o propósito para o qual fomos criados. Não queremos mais viver perguntando para outras pessoas qual o propósito, qual a razão da nossa existência. Queremos e vamos agora diretamente a Ti, nosso Criador. Senhor, apresente-nos o propósito para o qual fomos criados. Que sejamos fiéis a Ele, mesmo que sejam coisas pequenas, aparentemente sem importância do dia a dia. E que a cada dia o Senhor aumente em nós a vontade de viver para agradar a Ti. E que a opinião das outras pessoas não importe tanto assim, que não sejamos consumidas por elas.
Abençoa-nos a seguir firmes nesse propósito, nessa escolha. E dê também uma semana abençoada ao teu lado, é o que a gente pede. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por terem ficado até aqui. A gente pede para que você fique mais um pouquinho com a gente. Temos um coffee break lá em cima preparado. Se sociabilize, converse com as pessoas, faça novos amigos. Tá bom? E mais um pocket show aqui da nossa banda do Maestro Cris aqui, tá bom? Boa semana a todos.